Fala galera! Hoje você vai descobrir como criar uma startup do zero, como você vai validar a sua ideia aí com inteligência artificial. E o mais importante, no meu ponto de vista, nesse mundo das startups é como conseguir investimento, conseguir crédito, conseguir apoio das maiores big techs do mundo. E hoje o nosso convidado é muito especial, que é o Eudes Júnior. Eudes, muito obrigado aí, cara, por aceitar o convite. Você, para mim, é uma referência quando se trata de inteligência artificial e startup no Brasil, cara. Ô Ramon, eu que agradeço, cara. Eu tô extremamente feliz, honrado aqui de estar aqui contigo. Você que, pô, além de ser uma referência para mim, né? Referência em neurovendas, em vendas de um modo geral, é um parceiraço, né? Eu já considero um amigão do peito mesmo. E, pô, para mim tá sendo muito bom estar aqui, cara. E Obrigado o pelo pior, convite. e o pior é que é muito doido, né? Você vai conhecendo gente, aí daqui a pouco um você se conecta e vira parceiro mesmo. E hoje eu para as pessoas que eu às vezes me falam, como é que é negócio de startup? Cara, eu tenho um amigo, em vez de eu falar, eu tenho um parceiro, eu tenho um amigo que, no meu ponto de vista, é o mais brabo do Brasil aí em relação a isso aí. Ô, Mas é isso, cara. A gente, nesse nosso papo aqui, você vai ver como criar uma startup, ela não é fácil. Na verdade, é bem complexo, na verdade. Mas ela tem uma receitinha de bolo ali, né, ela tem um caminho das pedras ali que a gente vai conversar aqui nesse nosso bate-papo aqui, e as coisas vão ficar um pouquinho mais claras aí pra moçada aí. e galera, se você ficar até o final aqui, na boa, isso aqui é uma aula, e principalmente você que está querendo desenvolver startup aí ou querer começar a ganhar dinheiro com inteligência artificial, você vai ter uma aula com o cara que, de novo, ele falou, tem a receita do bolo, é um passo a passo que, às vezes que eu conversei com ele, os conteúdos que eu tive a oportunidade de acessar dele é o ouro do ouro do ouro do ouro, eu nunca vi em lugar nenhum, cara. Isso eu posso te dizer sem sombra de dúvida. Ô Eudes, só para a galera saber aí um pouquinho da sua história. Bom, o Eudes é o criador do Aprova Aí, né? Que é uma plataforma que está revolucionando a forma de como estudar para concurso público, para passar em concurso público. E também ele largou o cargo dele, né? Público, o cara era concursado com estabilidade e tal, né? E essa história dele toda já tem é meio rápido, né? Esse negócio com o IA. E ele está conquistando já várias coisas, já foi para o Vale do Silício, ganhou o programa de aceleração das maiores big techs do mundo, foi para o Chile, enfim. Eudes, só para a galera entender aí, o que, que é a prova aí, cara? Explica aí para a galera o que, que é a prova aí. Cara, vamos lá, como você bem falou aí, você fez um resumo até melhor do que eu mesmo faria. Isso. Tudo isso que você falou aí, né, parece uma narrativa, uma história de 5 anos de vida, de 10 anos de vida, mas isso aí começou ali em abril de 2024, por ali, certo? Então não faz tanto tempo assim, eu acho que não faz nem 1 ano ainda. E Caraca. qual que foi, o grande problema que o Aprovaí quis resolver? Que o Aprovaí está resolvendo, na verdade. O grande problema, né, na verdade, oportunizar o acesso a cargos públicos, né, através de concurso público, a pessoas de todas as classes sociais, e não só aquelas que podem estudar num colégio bom, num cursinho bom, no curso mais caro, certo? Não só aquelas que têm uma base forte, mas a gente de fato usar a inteligência artificial para oportunizar essas pessoas a terem acesso ao cargo público, né, a ascender de classe social através de serviço público. Então o que é que o Aprova aí faz? A gente mapeia padrões de bancas de concurso e gera questões similares a essas bancas, de acordo com o que o candidato está querendo se preparar. Então, se de repente o candidato está querendo se preparar para a Polícia Federal, a gente gera questões similares às questões de provas anteriores da Polícia Federal, para que o candidato fique treinando, estudando, praticando. E quanto mais esse candidato pratica, mais a nossa inteligência artificial aprende sobre esse candidato. E mais a inteligência artificial que já adquiriu o padrão das bancas, né, já sabe qual é a nota de corte, o nível, o que que é cobrado, como é cobrado e tudo, mais a nossa inteligência artificial vai guiando
esse candidato uma trilha de aprendizado, digamos assim, um caminho de aprendizado menos doloroso, né. Então, se o candidato está indo muito bem em determinado assunto, obviamente a nossa plataforma ela vai guiar ele para um outro assunto que ele não está indo tão bem e que é bem cobrado na prova dele, né, tem que ter É um essa negócio união aí. bem personalizado, dependendo do que o cara, sei lá, ele tá indo bem ali, aí ok, aí ela mesmo percebe que ele não tá indo tão bem em outras questões e começa a trazer isso para ele, é isso que... Exatamente, começa a sugerir, outros conteúdos para que ele chegue no nível de aprovação que, no exemplo que a gente começou citando, chegue no nível de aprovação de uma polícia federal, por exemplo, ou Uhum. de um outro cargo qualquer, né. Então essa é a ideia do Aprovaí e nesse percurso, Ramon, eh, e que não tem tanto tempo, né, como eu falei aqui, a gente já passou por uma série de acelerações, né, uma série de aceleradoras, a gente já conquistou milhares e milhares de dólares em créditos, como a gente vai falar mais para frente, e teve a oportunidade de ganhar diversos prêmios também de reconhecimento, prêmios de inovação, prêmios de startup do ano, startup de destaque, enfim. 2024 realmente foi um ano que fez jus à inteligência artificial. A gente viveu 10 anos em um ali. Ô Eudes, e pra galera só saber aí um pouquinho da história, você era concursado pela PRF, certo? Isso. E, cara, como que foi largar essa profissão, que é um negócio que, assim, muita gente tá desejando, né, cara, por estabilidade e tal, tudo que tem. E como que foi, tipo assim, a chavinha que fez você falar, vou largar a mão de tudo isso e vou focar nessa ideia do Aprova aí? Isso. Na verdade, Ramon, é meio que o tal do chamado, sabe? Pô, eu acho que até hoje, um dos momentos mais felizes da minha vida foi quando eu passei no concurso da PRF. Então, oportunizar isso para outras pessoas é o nosso grande, a nossa grande missão, né? A nossa grande missão é fazer com que outras pessoas sintam a mesma felicidade que a gente, tanto eu quanto o meu irmão, que é meu sócio nisso, né? Que é agente federal. Era, né? Que também queimou a ponte. É, então é oportunizar essa felicidade para que mais pessoas ainda consigam, sentir o que a gente sentiu, né. Então essa é a nossa grande missão, nosso grande propósito. Então, de repente, pra muita gente, nossa, foi uma loucura e tal, mas de repente pra gente foi simplesmente um chamado. Foi meio que, eh, uma decisão realmente difícil, no entanto necessária, né, que exige muita coragem, e que quando a gente tem aquele sangue empreendedor, né, na veia, a gente não se contenta com aquela, digamos assim, monotonia da estabilidade funcional do serviço público, né. E a gente sempre foi muito empreendedor, né, desde quando mesmo no começo lá da nossa carreira como policial e tudo, a gente sempre, buscou empreender de alguma forma, de outra e tal. E lá em 2023, 2022, ali finalzinho de 2022, começo de 2023, que eu comecei a dar uma olhada nessas novas LLMs que estavam surgindo, ChatGPT e tal, eu disse: "Cara, tem alguma coisa diferente aqui, porque não é só um chatzinho pra gente ficar brincando, de perguntar qual é a cor do céu, de perguntar isso, perguntar aquilo, e achar pedir pra ele fazer uma redação pra gente, não é só isso. Então bora dar uma estudada melhor". E quando a gente começou a aprofundar nisso, a gente: "Cara, vamos fazer por aqui, vamos resolver o problema que a gente tinha, vamos fazer isso". Aí quando a gente percebeu, né, é por isso que eu sempre trago aquela máxima comigo, eh, o mais importante do que crescer é começar. Você não vai perceber você crescendo, você vai perceber que você começou, né. Então, se você não começar, você nunca vai crescer, nunca, isso é fato. Então Boa. você não precisa estar pronto para você crescer ou para você começar. Você não precisa estar
Nossa, não vou começar agora porque eu ainda não tenho isso, eu ainda não tenho aquilo. Cara, só começa. Foi o que a gente fez. A gente começou, depois fez outra coisa, aí fez outra, apontou para outro lado, olhou para esse problema, olhou para o outro. De repente a gente olhou para a prova aí aqui e falou, cara, tem algo grande aqui. E aí a gente, cara, vamos ver. Aí a gente aplicou para programas de aceleração, como você falou, e os programas, cara, isso é muito disruptivo, isso é muito isso é muito aquilo, e a gente, é, realmente tem algo grande aqui. Então eu te falo, se eu não tivesse começado, né? Se eu tivesse esperado Momento ideal. pegar e ficar grande e tal, para poder começar, ou então ter certeza absoluta de tudo. A gente nunca vai ter certeza de nada, né, Ramon? Sabe Putz. disso? Você é, é, é da minha era de IA. Você sabe que a gente nunca tem certeza de nada. E quanto mais tempo passa, menos certeza a gente tem. Menos certeza. Isso é louco também, né, cara? Quanto mais passa, menos certeza você fala, puta que pariu. Ô Eudes, assim, é até legal que a gente tem, que a gente vai. Cara, a gente tá aqui com um startupeiro brabo. A gente até Aí, brinca, aí. a gente brinca com ali, né, como é que a gente fala nesse mundo aí, né, startupeiro. Mas, cara, tipo assim, você, beleza, viu ali, começou a ver o GPT que só perguntar por cor do céu era muito mais do que aquilo. Mas como que você identificou? Cara, isso aqui é um baita de um BO, de um problema que as pessoas têm e meio que transformou isso num produto. Porque era o problema que eu tinha. Certo? Lá em Stanford, tem umas placas espalhadas pela universidade inteira. Stanford, para quem não sabe, fica lá no Vale do Silício, né? Fica lá em Mountain View. Desculpa, fica lá em Palo Alto. Que é do lado de Mountain View. Uhum. E tem umas placas espalhadas que diz: mude pessoas, mude organizações, mude vidas, certo? Então, se você quer transformar o mundo, você tem que começar transformando uma pequena coisa. Então, se você quer resolver um problema, nada melhor do que você resolver o seu próprio problema. Foi o que aconteceu com a gente. Eu comecei a olhar para o problema que eu tinha, eu disse, cara, pô, era tão difícil eu estudar, fazer questões na época que eu estudava e tal, não sei o quê. De repente, eu vou resolver o problema das questões. Agora eu consigo diagnosticar cada pessoa. Eu consigo fazer um treinamento de máquina aqui para que eu entenda o perfil de cada pessoa. Cara, eu consigo mapear o padrão de cada banca. Eu consigo entender qual a tendência de cada banca, enfim. E uma coisa vai Nossa. puxando a outra e tal. E a ideia, ela não vem pronta. Ela nunca vem pronta. Entendeu? Nenhuma startup, ela nasce pronta. Se ela nasceu pronta, ela nasceu tarde. Nasceu Tá? tarde. Ela já nasceu ultrapassada. Ó, Ela isso aí é nasceu uma pronta, ela frase já que você nasceu. devia anotar aí no espelho, assim, ó. Você tá com a ideia de Certeza. uma startup e achar que ela tá pronta e nasceu pronta, ela nasceu tarde. Ela Coloca vai no seu mudar espelho pra você ver milhares de todo vezes. dia isso. Ela vai mudar milhares de vezes. Eu costumo falar para as pessoas mais próximas a mim e mentoradas também. Eu digo o seguinte: se você começou uma startup e daqui a 6 meses você não morrer de vergonha da primeira versão dela, você começou errado. Porque você tem que ter vergonha. Ela tem que nascer feia, ela tem que nascer ruim e todo mundo tem que falar mal. Porque se ninguém falar mal, o seu negócio não vai melhorar, gente. Não vai melhorar. O seu negócio não melhora com elogio. Nunca. Exatamente. Nenhum negócio melhora com elogio. Só melhora com crítica. Só com É. crítica. E aí, quando a gente começou a resolver o nosso problema, a gente mostrei para uma colega aqui que estava estudando determinado concurso, aí de repente mostrei para outro. E esses colegas começaram a, cara, isso aqui é muito bom, isso aqui é muito legal. Ou seja, começou para resolver o meu problema. De repente eu estava resolvendo o problema das pessoas próximas a mim e de repente eu estava resolvendo o problema de muito mais gente, né? Então, não é aquele negócio que, nossa, eu tenho uma ideia genial e eu vou transformar o mundo e eu vou... Não, o seu negócio ele vai mudar. Mesmo que você não queira, ele Você vai não quer. mudar. Ele vai mudar. Mas, O,
uma pequena passagem aqui, Ramon, do livro Blitzscaling, né, que é escrito pelo fundador do LinkedIn, um dos fundadores, né, o Reid Hoffman. Ele fala o seguinte: nenhuma ideia, por mais genial que ela seja, resiste ao primeiro contato com o cliente, com o mercado. Nenhuma ideia. Toda ideia, por mais linda que ela seja, na hora que você leva ela para o mercado, você volta com ela toda desmontada, para remontar ela no laboratório, para fazer tudo de novo, para dizer, cara, onde que a gente errou, onde que a gente vai acertar agora. Então, gente, não tenham a pretensão de achar que a sua startup vai ser a primeira da galáxia e vai nascer perfeita e vai ser um sucesso. Não vai. E nasceu perfeito, nasceu tarde. Cara, só o comecinho aí, a galera que tá ouvindo isso com atenção já tem um monte de insight. Pô, porque imagina o tanto de gente tá querendo fazer um negócio e fica pensando, putz, mas eu não tenho isso, nossa, mas eu não tenho aquilo, Exato. mas eu não sei como é que faz aquilo, mas começa, cara. Começa que você vai tomar aí porrada, que nem em vendas, cara. A galera tem medo de tomar não, né? Porque todo mundo tem medo de tomar não. Mas o cara que tá querendo vender, o que ele mais deveria gostar é de tomar não. Entendeu? Porque quanto Exatamente. mais, eu A sua até comparação foi falo pra perfeita. galera assim, ó, você vai ressignificar o não. Né? Vamos supor que você tá querendo vender um negócio lá, é 50 mil reais, você tá querendo vender. Você precisa falar com 100 pessoas para as 10 ficar interessado em um comprar. Uhum. Cada não que você tomou ali, você sabe que você tem que falar com 100 pessoas, é 500 reais que você tá ganhando. Entendeu? E Exato. você tomou um E não você tá mais quinhentão, perto do tomou sim, né? mais um milzão, tomou a hora que você tiver no 99 lá, você tá prestes a ganhar os 50 mil, a fechar os 50 mil. Exato. Cara, essa tua analogia é perfeita, cara. Perfeita e faz a gente se apaixonar pelo não. Cara, eu vou em busca do não. Se vier o sim, beleza, mas se vier o não, tá ótimo pra mim que eu tô ganhando quinhentão ali, como tu Tá falou. ganhando quinhentão. Excelente, excelente. Porque assim, foi o que você falou, o primeiro não, você vai tomar lá, vai ficar meio, mas você vai, opa, ganhei quinhentão. Aí o outro, do primeiro não para o 10º não, você tá muito mais cascudo, você já entendeu várias objeções, como sair dela. Aí eu tentando traduzir isso pro mundo da startup. Pô, esse negócio tá ruim, esse não dá. Em vez de você, putz, se frustrar lá, tá bom, não deu certo o meu negócio. Não, vou corrigir isso, vou corrigir aquilo, vou corrigir. Daqui a primeira coisa que falaram que tá ruim até chegar onde que é o ideal, cara, você vai evoluir gigantescamente. Isso Sem dúvida. para mim, isso aí que você falou aí é ouro do ouro do ouro do ouro, cara. E parece uma coisa que é meio simples, se a galera pegar isso aí é o ouro do ouro do ouro. Tipo, se Mas o nasceu, como que óbvio, é? Se se nasceu, nasceu perfeito, nasceu tarde. nasceu tá. Muito bom. Mas é o óbvio, Ramon, que tem que ser dito, né? O óbvio, por mais óbvio que pareça, fica obscuro para a maioria das pessoas, por ser muito óbvio. E às vezes tem que ser dito. Cara. Assim, que nem você falou, não foi nenhuma ideia mirabolante, não sei o quê. Meu irmão, isso aí que você criou aí, né? Para mim é uma das revoluções do ensino no mundo, cara. Não é só não para concurso público, é esse Sim. esquema de, pô, imagina isso, né? Você está estudando um negócio, aí a IA tá ali, além de te ensinando, ela tá captando o seu perfil, né? Para te Exato. mostrar onde é que você precisa melhorar, o que que você precisa fazer para você chegar no objetivo. Cara, isso aí para qualquer área é fenomenal, Fenomenal. é genial. É genial, não tem como falar uma simples ideia. Isso aí é Mas genial. é, O ge- Fala. o, o que eu até digo que foi, começou de uma simples ideia, é porque, assim, ela não começou genial assim. Eu não tinha a menor ideia, Ramon, que ia parar aqui, onde a gente está hoje. Parar não, né? Porque a gente ainda está É, no processo. Eu não tinha a menor ideia que a gente ia chegar até aqui. A menor mesmo. Por isso que eu estimulo todo mundo a começar. Ah, mas, nossa, eu só sei fazer. Cara, começa. O universo, ele é movimento. O movimento. universo é movimento. Então, ele sempre vai estar agindo
em prol de quem está se movimentando, tá? Mas é isso, não é que seja uma ideia simples, é que ela começou simples, de fato. E eu não fazia a menor ideia de que ela vinha parar aqui, tá? Ela ia chegar até aqui. É, Né? e quando ele fala chegar até aqui, galera, é uma dimensão gigantesca mesmo, né? Que nem ele falou, ganhou vários. Fala aí os prêmios aí que você já ganhou com essa. Que era no começo uma simples ideia de não saber onde é que ia dar. Fala aí os prêmios que você. Cara, a gente participou de 6 programas de aceleração, né? Um deles foi um programa de incubação cruzada, que foi promovido pela Embaixada do Brasil no Chile, onde só 3 startups brasileiras foram selecionadas para esse programa. Então, só foram 3 startups lá para Santiago, no Chile, para esse programa. O outro foi uma imersão no Vale do Silício, né? Passou cerca de 10 dias lá, imerso mesmo, tendo palestra com pessoas extremamente proeminentes no mundo da IA, diretores de IA mundial da Microsoft, do Google, da SAP, né? Enfim, empresas gigantescas, gigantescas mesmo. E, além disso, né, a gente foi premiado pelo Ceará Awards, né, como Startup de Destaque, na categoria de destaque, Startup de Destaque. Fomos premiados pelo jornal O Povo, que é um dos maiores meios de comunicação do Nordeste, como empreendedor do ano. Fomos premiados pela revista O Otimista, né? Pelo prêmio Otimista de inovação, categoria, salvo engano, categoria engajamento, coisa assim, eu não posso estar enganado. E além disso, cara, a gente né, se tornou membro dos maiores programas de incentivo a startups AI do planeta, né? Que são os programas da Microsoft, do Google, da NVIDIA, da Assembly, ah, da AWS, enfim, e outros, né? Como É, um pouco menores, né? Como Stripe, como Miro, como outros menores que fornecem bastante dinheiro em crédito, mas comparado às Big Techs ainda não é tanto. uhum. Enfim, e somando todos esses valores, só em créditos a gente já conseguiu angariar aí cerca de $930 mil em crédito, né, que dá uma tranquilidade absurda para a gente trabalhar, inventar, inovar, testar de novo e tal. É, E, cara, eu vou te falar uma coisa. Quando eu falei lá atrás que, pô, eu sou um empreendedor, o startupeiro raiz, cara, é o raiz mesmo, é aquele que. Como que tu descobriu esses créditos? Irmão, necessidade. Necessidade pura. Ou eu descobria ou o negócio fechava, cara. Porque é caro trabalhar com IA. É caro. é, Então, graças a Deus, a gente adquiriu essa expertise aí de submeter o nosso projeto sempre da forma mais adequada e tal. E a gente foi conseguindo esses créditos e conseguindo, e agora a gente está, em relação a crédito, para a gente começar o nosso processo de escala aí, a gente está bem tranquilo, graças a Deus. Ô Eudes, e para a galera que não é de startup, né? Assim, que eu acho que é legal a gente clarificar aí para a galera, simplificar, a importância de ter esses créditos, né? O tamanho da importância de ter esses créditos, porque assim, se você tem uma startup, uma ideia, o que é mais caro em relação à inteligência artificial são o quê? São os tokens, né? O É, que os tokens é o que tem de mais caro para trabalhar com IA. No entanto, não é o único custo. A gente ainda tem custo de servidores. No nosso caso, a gente tem muito custo com banco de dados, que a gente trata muitos dados de muitos alunos, de muitas instituições. Então, a gente tem muito gasto com banco, né? Para vocês terem ideia, eu vou colocar na ponta do lápis, né, hoje, o custo de, digamos assim, de infraestrutura tecnológica do Aprovaí hoje está em torno de $10 mil mês.
Caraca. Então é um custo, cara, que fosse é, esperar atingir o break-even pra gente, cara, ia ser muito difícil, difícil mesmo. Isso eu tô falando só de custo de infra tecnológica, servidores, tokens, banco de dados, uma ferramenta aqui, outra ferramenta ali, né? Então é um custo bastante severo e que, de fato, determina se a startup vai ou não vai conseguir atravessar o primeiro vale da morte, né? Porque o primeiro vale da morte é exatamente esse, quando acaba o períodozinho ali do bootstrapping, começa a entrar os primeiros clientes, e quando os primeiros clientes começam a entrar na sua plataforma, você não está performando da forma mais ótima possível. E não é para estar, de fato. É para você estar performando do jeito que dá. Atropelando tudo, o sistema caindo e o tempo todo em ligação aqui, conversando com o cliente e voltando e tá? Então, quando você começa a colocar cliente na base, o seu custo sobe demais. Muito, muito. Então, quando esse custo sobe muito, coincide com esse período do primeiro Vale da Morte, é exatamente quando o crédito bootstrapping, né, o financiamento bootstrapping, que é o próprio empreendedor que está tirando do bolso ali, é exatamente quando ele não consegue mais acompanhar, ele não consegue mais injetar grana no negócio dele. Os clientes que entraram não conseguem pagar o negócio porque a ferramenta ainda não está otimizada, a infra não está otimizada, a arquitetura não está otimizada, e a empresa fecha as portas, né? É. Exatamente por falta de recurso para tocar, para respirar um pouco mais até ajustar ali a máquina, azeitar a máquina ali e dizer, pronto, agora vamos, né? Agora deixa comigo. E É, para galera que tá com ideia de ter startup ou que já tem uma, assim, qual que é um passo a passo assim para ele começar a falar assim, opa, eu preciso entrar num programa de aceleração. Qual que seria um passo a passo para esses caras que estão começando ou que já tem uma startup e de repente ele nem sabe que tem esse caminho aí? cara, é o seguinte, como quase todos os especialistas aí em negócios de alto risco, startups e tal, eles falam, a sua ideia não vale nada. Sem execução, ela não vale nada. E se for só uma ideia com execução e com o método errado, ela vale prejuízo. Ela vai te dar prejuízo. Então, o que é que eu digo? Você não precisa gastar nenhum real antes de descobrir se o seu negócio tem potencial ou não. Só que você tem que gastar tempo, você tem que gastar timidez, você tem que gastar cara de pau, tem que gastar conversa, você tem que dar de outras formas. Já que você não vai entrar com dinheiro, você tem que entrar de outras formas. Então, não adianta você ter uma ideia fantástica, colocar uma faca nos dentes, uma faixa vermelha na cabeça e dizer: pronto, eu vou construir minha ideia e, porra, eu tenho um amigo ali que é desenvolvedor, eu tenho um outro ali que é marqueteiro e tal, e vai dar bom. É o que o Reid Hoffman falou. Nenhum excelente negócio resiste ao primeiro contato com o mercado. Então, se você não tiver um plano de validação muito bem feito, se você não se apaixonar pelo problema que você quer resolver, e se você não olhar para um mercado realmente significativo e grande o suficiente para valer a pena você passar 3, 4 dias acordado direto, você nem entra. Nem Você nem entra. entra. É. Entendeu? Então você não gaste o seu real, não gaste o seu tempo, não gaste a sua, a sua disposição, sabe? Eu costumo falar isso. Porque, porque você tem que validar primeiro, né? Você primeiro tem que ver se o mercado quer esse produto, ver se realmente isso é um problema válido ou se esse problema está só na sua cabeça, sabe? Ver se a solução que você está querendo construir, o mercado está posto a pagar. E também ver se
a solução que você está querendo construir para aquele problema que o mercado já disse que tem e que ele está disposto a pagar, você tem que saber também se ele é tecnicamente viável. Você tem que saber se dá para construir ele. E às vezes você está aqui, pô, eu vou resolver a fome no mundo e tal, e não sei o quê. O povo quer, é um problema relevante, o mercado é gigantesco e tal. Vou fazer. Pô, aí não sabe como fazer. Entendeu? Então tem que matar essas três. é, é, não são nem hipóteses ainda, são essas três suposições, certo? Que é a da desejabilidade, seu produto é desejável, o mercado está Uhum. desejando esse produto, o mercado deseja resolver algum problema com esse produto. É, a, tem que matar também a ideia da factibilidade, digamos assim, né? O seu negócio é factível, dá para fazer, dá para ser feito, e tem que matar também a suposição da viabilidade. Ele é viável tecnicamente, sabe? Então, para você matar essas três suposições, você não precisa gastar dinheiro, mas você precisa pesquisar, você precisa conversar com o seu cliente, você precisa ouvir, você precisa ser resiliente, você precisa ser é, é, não apaixonado pela sua ideia, porque a sua ideia É. não vale nada, né? Você precisa ser Eu alguém, tava cara. esperando você falar isso aí. Ô, Edson, eu tava esperando você falar isso. Ó. Não apaixone-se pela sua ideia, apaixone-se pelo Não, de forma problema alguma. que você quer Isso, resolver. né? Eu falei, De cara, forma se ele alguma. não falar, eu vou falar, porque a gente participou de um hackathon aí, ele era mentor, a gente lá apresentando a ideia para ele, falou, pô, vocês estão apaixonados pela ideia. Como assim, cara? Virei a madrugada lá, pá, fazer, vocês estão apaixonados pela ideia. Eu falei, puta merda, e agora? Você tem que entender o problema, cara, não, a sua ideia não vale nada. Eu falei, putz, Você isso... tem que ser relevante, você tem que ser tão relevante, Ramon, a ponto de você oferecer essa solução para alguém durante um mês e daqui um mês essa pessoa não conseguir mais viver sem a sua solução. Você entendeu aí Porra, a força disso, a profundidade cara, disso? profundo Não é demais. só você, não é só você desenvolver um produto, não é só você resolver um problema. É você resolver um problema de tal forma que às vezes a pessoa nem sabia que isso era possível de ser resolvido, mas você resolveu de forma tão boa, você se apaixonou tanto pelo problema, como se o problema fosse seu, e você quisesse resolver para você, e você resolveu de forma brilhante. E a pessoa não consegue mais viver sem o seu negócio, né? O exemplo mais claro disso. Você consegue viver sem o WhatsApp? Não consigo. Acho que ninguém Se o consegue. WhatsApp, se o WhatsApp começar a cobrar hoje, para gente que trabalha com isso, eu não falo para pessoa que usa só de forma recreativa, mas para gente que usa o WhatsApp como negócio. Se o WhatsApp começar a cobrar R$ 1.000 por mês, você paga? Cara, acho que pago. Todo mundo paga, só não paga quem não tiver. Quem não tiver, Quem realmente exatamente. não tiver E, e, condições. e falar para você, você falou do WhatsApp, cara, que é uma coisa que acho que todo mundo pagaria, a não ser que não, pô, Só se não tiver. não fizesse parte de business, ou não quisesse estar ligado a uma conversa ali. Mas, por exemplo, as LLMs aí, o GPT, cara, eu não consigo mais viver sem essa parada, não, velho. Não Foi o dá. que você falou, os caras criaram uma coisa que eu não consigo mais viver porque ele me deixa mais inteligente, resolve um monte de problema. Qualquer coisa que alguém vir falar para mim, que eu não sei, não existe mais. Eu chego e Não existe, pergunto não, Fê. para essa Uhum. coisa aqui, me perguntaram isso que eu nem faço ideia. Como que é isso aqui? Aí eu não entendi, tá? Explica para mim de uma forma como se fosse para um, sei lá, um pré-adolescente de 12 anos. Ele vai explicar, você vai Exato. entender, cara. É doideira demais, cara. Falar igual o Rick Sanches agora. Explique como se você estivesse explicando para um verme espacial. E aí não tem como, então te deixa muito inteligente. É um negócio. Realmente, eles fizeram uma coisa que hoje eu penso, caraca, como que é viver sem isso aqui? Como que é trabalhar sem isso aqui, né? É E agora eu doideira. puxo até brasa para minha sardinha, né? Como é que é estudar sem uma prova aí? Cara, como As que vai pessoas ser isso? conseguiram estudar. As pessoas conseguiram estudar antes do Aprova aí, cara. Eu não sei como era.
Ó, isso é loucura, porque assim, pra mim, o que vocês criaram na boa era pra estar no governo lá pra todo mundo, disponível pra todo mundo, cara. Mas vai estar. Sério, é sério. E tipo Vai estar. assim, ela conversando com a IA, vamos supor, uma criança, ela conversando ali com a IA, tal, e a IA já entendendo qual que vai ser o que a criança gosta, o que ela mais se identifica, que tá, e aí indo nessa linha, entendeu, cara? Ser um negócio totalmente democrático e em cima do que a pessoa quer Personalizado. aprender e desenvolver aquilo ali, porque é muito doido, cara, é muito doido. E o nosso propósito é realmente esse, é personalizar. É como diz, Ramon, você deve conhecer uma frase célebre de Albert Einstein. Ele fala o seguinte: se a gente fosse medir a genialidade de um peixe pela capacidade que ele tem de subir em árvores, ele ia passar a vida dele inteira achando que ele é um tolo, né? Então é a mesma coisa em relação ao ensino personalizado. Não é porque uma criança ou um adolescente ou um adulto não tem afinidade com matemática que ele não pode ser um Pablo Picasso da vida. Sim, Ele não pode ser o maior dramaturgo que já existiu na história, um Shakespeare, sim. entende? Então, a inteligência artificial ela veio para proporcionar essa hiperpersonalização. E eu estou trazendo para o campo da educação aqui porque é o campo que eu trabalho. Mas Uhum. ela veio para proporcionar a hiperpersonalização para tudo, para absolutamente tudo. Cada pessoa tem o direito de ter, aprender, usufruir e viver o que ela quiser, certo? Dentro dos limites legais e tudo, morais e tal, né? Mas se a pessoa ela tem interesse em aprofundar todo aquele conhecimento que ela tem em mecânica quântica, vai fundo, cara. Você não precisa ficar morrendo querendo aprender literatura, querendo aprender Shakespeare e tal, não sei. Vai fundo em mecânica quântica e de repente você ganha um Nobel, entende? E é o que a gente não tem hoje no ensino tradicional, mundial, né? E não tem por quê? Exatamente. Porque a, 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 o crescimento populacional, ele fez com que a gente desenvolvesse um método tamanho único de ensino, um método industrial de ensino, que é como se a gente pegasse uma caixa e colocasse na cabeça de todas as pessoas, de Uhum. forma que, olha, o certo é isso, o certo é isso, o certo é isso, porque não tinha como, até hoje não tem como, é, a gente dar um tipo de educação para uma pessoa, outro tipo de educação para outra pessoa, que isso aí significa um professor para cada pessoa no planeta, É, cara. entendeu? E Então com, e foi necessário passar por isso, sabe? E com IA, isso aí é exatamente o que você falou, é como se tivesse um professor para cada pessoa ali e entendendo ela do jeito que ela é. Ah, você é mais sinestésico, vai por essa linha, ah, mais visual, vai por essa, é Exatamente. mais auditivo, vai por essa. Isso é que assim, aí a gente entra numas questões, né, cara, que parece futurismo e etc e tal, só que já tá aí, é a primeira coisa, já tá aí. E assim, o jeito que todas as coisas hoje vão mudar, e às vezes as pessoas ficam pensando, ah, esse negócio é ruim. Eu escuto assim muitas vezes, cara, bom mesmo era quando nem tinha celular, não sei o quê, nananana. Só que o que acontece? O nosso cérebro, cara, ele tem um negócio que é fantástico e é bom ser assim, que ele, com o passar do tempo, ele meio que esquece das coisas que não são muito boas e guarda as que realmente são boas. Exato. Mas se você for lembrar lá, imagina quando você era criança, lá, vou lembrar de mim, quando eu era criança, eu queria marcar de jogar bola com a galera na rua, cara, eu tinha que bater na casa de cada um lá, pá, 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 vamos, 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 vamos. Só que pode ser que um não tava, pode ser que o outro não podia ir naquele horário, pode ser. Cara, hoje você chega Exato. pelo WhatsApp ali, faz um grupo do futebol, vamos tal hora, tal dia, tá, pum, tá lá, né, cara? Antes, para um Exatamente. futebol era maior parto para fazer ele, cara.
entendeu? Uhum. Agora você. Então, como é que a gente fala que quando eu não tinha era mais legal? Como. É que assim. De novo, a gente só guarda as coisas que são bom daquela época, que legal. Só que tem É, várias coisas que era difícil que a gente simplesmente esquece, que o cérebro esquece. Né? sem Imagina uma dúvida. ligação, né? Você ligar há um tempo atrás. Custava mó grana, cara. Agora, Sim, imagina uma ligação internacional, muito mais grana ainda. sem O dúvida. cara vai ter uma namoradinha, vai ligar, vai gastar uma grana, o pai vai ficar louco, cara. É, hoje ele pode ver a namoradinha, né, na tela do celular ali, de Tempo boa, na tela do real, notebook aqui. tempo real. Então, E falando disso também, Ramon, na época da grande revolução da energia elétrica ali e tal, não sei o quê, foi até maior o descontentamento. Não, que energia elétrica vai causar morte, vai causar isso, vai causar aquilo e tal. Só que hoje em dia não tem ninguém querendo voltar para a época do lampião, entende? O conforto é bom, cara. O conforto é bom e o ser humano se acostuma fácil. Por quê? Porque o ser humano, ele não foi projetado para o trabalho. Ele não foi projetado para o trabalho. O ser humano não foi projetado para caçar, não foi projetado para pescar, ele não foi projetado para criar máquinas, sabe? Então, eu entendo, né? E é bem polêmica a minha opinião, já dou um spoiler aqui. Eu entendo que as coisas estão chegando ao normal, tá? caraca, Por quê? Porque é muito desumano colocar uma pessoa que tem um cérebro tão aprimorado, um cérebro tão potente, é muito desumano colocar uma pessoa dessa para passar o dia inteiro, durante todos os dias da sua vida, apertando um único parafuso dentro de uma fábrica, sabe? Isso é muito desumano. Então quem tem que fazer isso? Só máquina, certo? É muito desumano. Agora eu levei lá para a era da Revolução Industrial. Agora eu vou trazer para a gente. Da mesma forma, é muito desumano um camarada que tem uma inteligência absurda para criar, para experimentar, para fazer o que é que seja de experiências realmente holísticas e humanas. É muito cruel colocar uma pessoa dessa para dirigir o dia inteiro só para ter a oportunidade de levar comida para dentro da casa dele, como motorista de aplicativo. É muito cruel, cara. O cara não tem oportunidade de pensar, ele não tem oportunidade de sair ali da corridinha dos ratos ali, sabe? E é nesse sentido que lá, quando eu tive agora em fevereiro, em janeiro, no Vale do Silício, que eu entendi esse sinal, entendeu? Lá já tem algumas empresas, algumas 8 empresas disputando essa corrida dos carros autônomos. Então tem isso. o Waymo lá, que é o que está mais avançado, e ele não tem motorista. E ele não anda no trilho, ele não tem esse negócio de, ele fica medindo a distância. Não, ele anda normal, normal, sem nenhum motorista dirigindo. Por quê? Isso não é uma atividade humana, entendeu? Isso é muito pouco para atividade humana, sabe? Então eu entendo, só para fechar minha polêmica aqui, que a gente está começando a atingir a normalidade. Eu acredito que já, quando todos os seres humanos estiverem fazendo só o que dá na telha, dentro dos limites éticos, legais e morais, aí sim a gente chegou à normalidade. Mas eu quero trabalhar o dia inteiro. Beleza, mas é o que você quer. Eu quero surfar o dia inteiro. Ótimo. Mas eu quero. Perfeito. Mas quem que vai fazer as coisas que são chatas, repetitivas, que não exigem criação? As máquinas, pô. As máquinas. É isso aí, com certeza vai ser um baita de um corte que a gente ouviu aqui agora. E também uma coisa que eu sempre falo pra galera, quem de alguma forma achar, isso não precisa concordar com nada, né? A gente fala, expressa aqui a nossa opinião. E assim, cara, simplesmente vai, começa a estudar, entender como é que tá as coisas aí, mas não precisa concordar com nada. Não De tem forma alguma. problema se você discordar. Mas é uma opinião, e assim, cara,
É uma forma de enxergar que é realmente de explodir a cabeça, profundo, cara. A galera tem que ouvir isso aí. Uma coisa que eu sempre falo lá do axioma hermético, né, cara? Os lábios da sabedoria estão fechados, exceto por os ouvidos do entendimento. Uhum. Então, se a pessoa ouvir isso com o ouvido do entendimento, ela vai entender a profundidade. Agora, se ela só. E é interessante também, Ramon, até que ela critique, até que ela forme a opinião dela no sentido contrário, que é isso que enriquece, né? Lógico. Então, ela formando a opinião dela no sentido contrário, em falar, não, mas não faz bem sentido um negócio desse que é aí, né? Enfim, trazendo argumentos lógicos ou argumentos é, é, que se conversem, show, é perfeito. Isso aí é que enriquece a nossa E, cultura, né? e essa questão aí dos carros autônomos aí, né? E às vezes a gente fala, mas imagina se olhar para o lado, porque eu vi isso aí, né? Pô, caminhão, né? Imagina ali que você falou de motorista de aplicativo, mas imagina os caminhoneiros, tal, cara, ele fica virando à noite, tal, Uhum. uma coisa maluca assim para trazer o sustento, tal, né? Daí a pessoa, mas vai perder o trabalho, mas vai surgir novos, cara. Exato, A gente se exatamente. adapta. É que nem na era da Revolução Industrial lá, todo mundo lá que fazia os tearzinho, tal, ficou lá querendo. Tem até o nome do cara lá, não lembro se é Lit, esqueci, cara. Mas que metia fogo lá nas indústrias, nas máquinas, tal, não sei o quê. E aí chegou um tempo que todo mundo se adaptou, e aí qual que foi as novas profissões? Pô, consertar as máquinas, operar as É, máquinas, apareceu várias outras, criar as máquinas, criar novas aperfeiçoar as máquinas, máquinas. aperfeiçoar novas máquinas. Muita gente, sei lá, há bastante tempo atrás aí só trabalhava na lavoura. Imagina, cara, a gente vivendo Uhum, uma época que o trabalho de geral é na lavoura lá, cara. uhum. Entendeu? Olha que doideira, cara. E Doideira. hoje, pergunta aí pra galera que não trabalha nisso, né? Se você queria estar lá. Não, cara, não queria estar lá. Não, E aí, tava lá estão já porque tinha querendo que fazer sobreviver. com IA essas plantações vertical, né? Imagina o ano inteiro, aquele negócio que só dá em tal época do ano, por causa de tal condição, não sei O o quê, ano né? todo. Ser de uma forma vertical com inteligência artificial e colocando tudo da forma que deveria ser o, Uhum. o tempo ali e tal, para o negócio dar o ano inteiro, a abundância que vai ser esse Aproveitando negócio. todo o potencial do lugar, da temperatura, do momento, todo o potencial. Isso é de explodir a cabeça. Isso é de explodir a cabeça. E Fala, isso cara, como. aí, cara, eu vou dar só mais uma cutucadinha na ferida aqui, Ramon, se você me permite. Isso aí, cara, que você trouxe, é exatamente a explicação para uma fala que o Elon Musk falou, que o Elon Musk soltou um tempo desse, e que pouca gente entendeu. Ele falou, cara, em menos de 10 anos, o dinheiro não tem mais valor. Aí o cara fica, porra, como assim não tem valor? E a pessoa vai parar de trabalhar, vai receber renda universal, não sei o quê, como assim o dinheiro não tem valor? Você acabou de dar a resposta, Ramon. É, As coisas vão ser tão abundantes, o alimento vai ser tão abundante por causa das novas técnicas utilizando IA, construir um objeto vai ser tão mais barato que não vai fazer sentido cobrar, sabe? vai ser Então, muito comum tudo. isso, tudo vai ser muito comum, tudo vai ser muito normal, natural, tudo vai ser muito, tipo, justifique a sua necessidade e você tem de graça. Pode ser que a gente olhe lá para trás e fale, caraca, como que a gente pagava por um É, negócio desse, né? não, e o pior, pode ser que a gente olhe lá para trás e fale assim: caraca, eu passava 48 dias da minha vida trabalhando para Para ter isso comprar isso. aqui, Puta. tá entendendo? Às vezes não são 48 dias, às vezes são 365 dias para comprar isso É, aqui, tá entendendo? Então, cara, é, é, são coisas que pessoas como o Elon Musk conseguem ver muito claramente isso aí, sabe? E quando ele solta uma dessas, porra, todo mundo fala, ele é louco, ele é maluco, ele não sabe o que fala e tal, não sei o quê. Só que pouca gente entende o que ele tá falando. E é exatamente a resposta que você deu aí agora, dando o exemplo das plantações. exatamente. E também que eu falei lá do esquema do axioma hermético lá.
A galera tá com o ouvido fechado para as palavras de uma certa sabedoria. Uhum. É, cara, tipo, quem achou que a gente ia ficar só na startup ali, a gente vai Esse aí é o negócio que eu mais gosto. Esse aqui a gente vira madrugada conversando. Rapaz, e se botar um energético aqui e um copo d'água ali, Aí vira 3 dias conversando de doideira. Ô, ô Eudes, mas pra gente aterrizar um pouco aí pra galera que tá no mundo da startup ou que tá querendo. Porque assim, querendo ou não, é, tem muita gente que já tá entendendo as coisas, querendo fazer coisas, querendo entrar nesse negócio. Tem muita gente que. Será que eu vou? Será que eu vou? Será que eu vou? Né? Tem muitas pessoas assim, né? Mas e pra galera que falou, pô, já tem uma ideia e já tá apaixonado ali pela ideia, mas agora ele já tá aprendendo que ele vai ter que ficar mais apaixonado pelo problema do que pela ideia. Ele fala, pô, beleza, eu quero entrar, eu quero ir entender o que ele vai precisar de ter grana ali e tal, né, para testar o negócio e etc. E se ficar saindo do bolso dele, provavelmente vai no primeiro vale da morte, aí ele já não vai passar. O É. que você fala para esse cara? O que é o primeiro passo ali que ele tem que dar para conseguir é, essas verbas aí que as Big Techs estão disponibilizando? Na verdade, ela tá querendo, as Big Techs, do meu ponto de vista, tá louco para achar um cara que nem alguém que tá assistindo a gente aí com uma ideia para enfiar a grana neles, né? Sem dúvida, amor. O que acontece é o seguinte, cara. A IA, no planeta, ela tem que dar certo. Esse é o fato. Fato número 1. A IA, ela tem que dar certo. Já tem muito dinheiro envolvido, já tem muita política envolvida, já tem muita coisa envolvida. Certo? Então ela tem que dar certo, ela não tem plano B para IA. E para dar certo, o povo, a massa, tem que abraçar isso. E a forma mais, digamos assim, a forma menos traumática do povo abraçar isso é através de soluções de startups. É através de uma prova aí da vida que resolve o problema dos concurseiros. É através de uma outra empresa que resolve o problema de quem usa energia solar. É através de uma outra empresa ali que resolve o problema de atendimento atendimento pelo WhatsApp. Então, essa é a forma mais fácil e, por incrível que pareça, barata para as Big Techs fazerem a IA dar certo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que tem uma corrida gigantesca por clientes, por essas Big Techs. Os clientes dessas Big Techs são as startups. Então tem uma corrida gigantesca por eles, né? Pelas startups. Então é todo mundo dizendo, vem para cá, a minha é melhor, eu te dou mais dinheiro. No começo aqui eu te apoio, eu te dou desenvolvedores, eu te dou equipe e tal, não sei o quê. É o segundo ponto. E o terceiro ponto, e um dos mais importantes, é que essas Big Techs, elas precisam de dados, né? Vê a polêmica que foi aí do surgimento do DeepSeek, a OpenAI acusando o DeepSeek de ter copiado os dados deles para treinar as máquinas do DeepSeek, tá? Então, o planeta já não tem mais dados que não tenham sido absorvidos para treinamento de inteligências artificiais. Treinamentos de modelos de linguagem. No caso. Então, essa é a função das startups. É fazer dar certo, levar a tecnologia até o povo e trazer os dados do povo para as Big Techs. Então, sendo bem, digamos assim, didático, seria isso, né? Então, cara, pensando dessa forma, seguindo a minha linha de raciocínio aqui, não faz sentido você ajudar uma Big Tech a fazer o negócio dela dar certo e você ainda tirar dinheiro do seu bolso. Você tá entendendo? Sim. Então Os dados tratados para eles vale ouríssimo, ouro, muito ouro. vale ouro. É igual a Ambev quando ela vai apoiar e patrocinar um barzinho. Ela não vai apoiar o barzinho porque o barzinho ele é bonitinho, é no local bom. Não é porque eles vão vender a cerveja da Ambev. Sim.
Vai Então vender eles dão muito. bonificação, eles dão. Então é a mesma comparação. Então as Big Techs, elas estão doidas para dar dinheiro para as startups. Por quê? Porque as startups vão levar dados para as Big Techs e as startups vão fazer a IA dar certo, né? Beleza, a gente já entendeu que as Big Techs querem as startups e estão dando até dinheiro para isso. Mas tem que ser uma startup cujo core business seja inteligência artificial. Ah, não vai dar certo, a minha startup não é de inteligência artificial. Cara, qualquer negócio no planeta tem condições de se tornar uma startup de inteligência artificial. Eu gosto até de dar o exemplo de um curral de vaca, vaquinha leiteira e tal, não sei o quê. Não existe negócio mais tradicional do que esse, né? Todo dia o cara acorda de manhãzinha lá, antes do sol nascer, vai tirar o leitinho da vaca, papá, papá, papá. Pô, mas aí não dá para transformar numa startup de inteligência artificial? Pô, será? E se a gente começar a coletar os dados e tirar o leite dessas vacas? Quanto que cada vaca está dando de leite? Quanto tempo demora? Que hora foi que ela deu leite? Qual é o horário que ela dá mais leite? Qual é o horário que ela dá menos leite? Qual é o dia da semana que ela dá... Tá entendendo? Tô começando a meio que fazer um brainstorm aqui de coleta de dados de um curral. Cara, depois que você coletou todos esses dados, você vai usar a inteligência artificial para adquirir um padrão disso aqui. É o padrão de fornecimento de leite das vaquinhas do curral da Dona Maria, certo? Mas você adquiriu um padrão. Depois que você adquiriu esse padrão, depois que você mapeou esse padrão, você pode entregar uma predição sobre o que vai acontecer, o que é mais provável de acontecer na próxima semana, tal dia, tal hora, em tal local, com tal vaquinha, entende? Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso? O curral da Dona Maria acabou de se tornar uma startup de IA, uma startup de inteligência artificial. Aí eu pergunto, irmão, se um curral consegue se tornar uma startup de IA, por que que a sua startup, que ainda não é de IA, não consegue se tornar uma startup de IA? Puta que- Entende? Porque esses créditos, por que que eu estou falando disso? Porque esses créditos eles estão disponíveis. As empresas estão querendo dar. As startups estão querendo receber. Mas tem que ser startup de inteligência artificial. Entendeu? Só que não é o fim do mundo. Vire o seu negócio. Desapaixone da sua ideia. E vote. Se apaixone pelo problema que você quer resolver. Entende? E o principal, entenda que inteligência artificial não é ChatGPT, não é DeepSeek, não é um modelo, isso é só um modelo de linguagem, tá? A inteligência artificial, que chamam de inteligência, que na verdade é um jogo de números, é um jogo probabilístico, não passa de um jogo probabilístico. É o tempo todo a máquina tentando adivinhar qual é a probabilidade de tal token aparecer. E ele sempre apresentar o token mais provável de aparecer de acordo com aquele padrão já adquirido. Então, depois que você entende isso, você entende o jogo da IA. A IA nada mais é do que você coletar dados, encontrar um padrão e entregar uma predição para qualquer negócio, amigo. Qualquer negócio. Se você tiver uma agência de marketing, encontre dados, ou colete dados, encontre um padrão e entregue uma predição, uma previsão do que pode acontecer, do que vai acontecer. Você transformou a sua agência de marketing em uma startup de inteligência artificial. Entende? Então, eu vou até dar um dado aí para as agências aí, quem é dono de agência vendo aí, que tem os clientes, roda tráfego pago, etc. Você tacar uma IA aí no atendimento do seu cliente aí, sabe o que vai acontecer? 44% das pessoas que entram em contato hoje com os seus clientes aí são fora do horário comercial. tá vendo? 44. Isso já são dados. Eu estou rodando aqui nos clientes e todos é a mesma coisa. Ou seja,
a empresa tá quase que metade dos atendimentos não são feitos, né. Então imagina o tanto o potencial de faturamento nessas empresas, cara. Olha Imagina o tanto só, de dinheiro que tá quarenta e ficando em cima quatro da por mesa, cento Ramon. não conversa, não atende, não fala, porque é depois do horário comercial. Aí você fala: "Mas como assim depois do horário comercial?". É simples, né, se você for fazer sei lá, vai lá na Rede Globo lá e quer fazer um comercial, qual que é o horário mais caro? É o horário nobre que eles chamam. Qual que é o horário nobre? Da Tá todo 8, mundo em 9 casa, da noite. Que tá é a todo hora que mundo a em casa. galera tá dando toda a atenção, tá mais tranquila, tal, não sei o quê, tá. Então esse horário aí, sua empresa tá fechada, ninguém tá atendendo e você tá rasgando dinheiro ou deixando de ganhar muito dinheiro. Deixando na mesa, deixando É, na mesa. sem dados. E aí você chega com dados para vender isso pro cliente, pô, quem que não quer isso, cara? Quem que Exato. não quer uma solução que vai atender 44%, dos clientes que ele não atende, né. E Eu fico detalhe, imaginando a que tem e os concorrentes que não tem, né, tipo, ele vai engolir os cara, é isso que vai acontecer, cara. quem que não quer um funcionário desse que não coloca o patrão na justiça depois? Sem A parte mais sem importante. contar todos os outros dados que eu tenho aqui, que daí ia ser o eu falando, não Eudes, eu quero ouvir esse cara aqui que ele é ouro puro. Ele tem uma estátua de ouro dentro dele aí da Nada, tudo que ele é, fala é tipo Midas, só que é com as palavras, se você nada. prestar atenção, você vai captar. É bondade sua, rapaz, é bondade sua. Você Você vai tem pegar o ouro, se você prestar atenção, você vai pegar o ouro. Ô Eudes, então, mas é beleza, o cara tem lá a startup dele e tal, virou, e aí ele vai falar assim: "Pô, em qual que eu ofereço minha ideia?". Como que ele pensa nisso? Como que pra quem que eu vou oferecer? Como que ele descobre isso? excelente. O Ramon, nessas big techs, por incrível que pareça, existe uma certa hierarquia, vamos dizer assim. É como se todo mundo obedecesse ao grande mestre NVIDIA. É como se todo mundo obedecesse ao grande mestre NVIDIA. Então, cara, a NVIDIA tem um programa de aceleração de startups, né? É o Inception Program da NVIDIA, e ele não oferece dinheiro em crédito, certo? No entanto, a partir do momento que você se torna membro desse programa, você tem acesso, você ganha um códigozinho lá da NVIDIA, que é o mais precioso que existe, e você ganha acesso a todas as big techs do planeta. Então você vai lá na Amazon: "Ah, Amazon, eu quero $200.000". Amazon: "Beleza, qual é o seu código da NVIDIA?". "É esse". Amazon: "Tá aqui seu crédito". Ah, você vai lá no Google: $350.000. "Google, eu quero 350. Qual é o seu código da NVIDIA?". "É esse". Então pega aqui. Ah, Microsoft, eu quero $150.000. Qual o seu código da NVIDIA? "É esse aqui". Entendeu? Então, todas essas big techs que eu citei agora, elas estão atreladas à NVIDIA. É como se a NVIDIA fosse o o chanceler, né, quem chancela ali as as startups que vão ou não participar desses programas gigantescos, né. E algumas poucas não têm essa correlação com a NVIDIA, mas são pouquíssimas mesmo, porque todas as empresas que desenvolvem IA hoje usam hardware NVIDIA, né. Então não tem como fugir. Então tem que ter a parceria com a NVIDIA, porque senão todas estão fadadas a morrer. Então a dica que eu posso dar, sendo mais objetivo, é essa: comece pela NVIDIA. A tentação vai ser enorme quando você vê ali: "Cara, mas aqui a Microsoft tá no jeito aqui para eu fazer". Cara, começa pela NVIDIA, porque pode ser que dê certo lá na Microsoft sem você fazer NVIDIA, mas a chance de dar errado é muito maior. E de outra forma, se você começar pela NVIDIA, a chance de dar certo todas as outras é quase de 100%, entende? Aí, ó, tô falando que só sai ouro da boca desse cara. Aí o cara vai lá dar murro em ponta de faca. E acontece. E tem gente que me ouve
E ainda fala assim: "Não, eu acho que ele estava brincando, ele não estava falando tão sério não. Eu vou tentar aqui no Google primeiro", aí toma na cabeça. É, Aí ele tem que voltar, fazer tudo de novo, aí já tem um red flag lá no Google pra ele. "Porra, esse aqui já foi reprovado uma vez, espera aí que eu vou olhar com mais cautela agora", entende? sem contar isso, né, cara? Que É, o cara vai bater na porta ali, parece que eu já te vi é desse jeito. e parece que eu não gostei de você. Caraca. E assim, e a hora que você tá lá, o Eudes, tipo assim, tem algum momento que você tem que apresentar a startup? Como que é? Então, Ou isso daí é tudo ali, né? Você preenchendo e tendo as é é regras ali, tá? é a parte mais cômoda que existe, porque é tudo você atrás do seu computador. Você não precisa subir num palco, você não precisa apresentar para ninguém. Existem alguns programas, são raríssimos, são poucos, no qual você precisa gravar um vídeo. Ainda assim, você tá protegido pelo seu computador, tá protegido pela sua tela. Uhum. Então, você precisa gravar um vídeo de 3 minutos apresentando o seu pitch, é coisa bem simples. Mas a maioria dos programas pedem ali uma landing page. Eles não pedem que você tenha um produto pronto. Eles sabem que a gente não tem um produto pronto. Eles sabem que a gente é startupeiro. Que a gente precisa dessa grana deles para poder desenvolver alguma coisa, sabe? Então não precisa você chegar lá e dizer, não, eu sou fantástico, eu faturo 200 milhões por dia. Não, não precisa disso. Agora, você precisa deixar claro, você precisa dizer e sabe como fazer. E o seu plano, como fazer, tem que fazer sentido para eles. Eles entendem muito disso. Eles sabem como fazer. Então eles sabem quando a pessoa não sabe como fazer, mas está dizendo que sabe. Então é importante que você saiba realmente como fazer. Não é tão importante que você já tenha feito, Aham. entendeu? É Mas importante que você tenha uma landing page que diga como vai fazer, lá no seu pitch você fale como vai fazer e tal. Isso é de suma importância, mas é, é, ter pronto não é necessário. E eles sabem que você não vai ter nada pronto. Eles sabem que a gente não vai ter nada pronto. é porque pode estar um monte de gente pensando que, nossa, mas para fazer isso tem que estar com o negócio rodando, ou E esse é o ele maior querer erro da meio que galera. enganar que o negócio está rodando ali, né? E esse é o Aí, maior erro da galera, Ramon, porque é o que a gente conversou lá no começo, cara. É, se é, nasceu perfeito, nasceu tarde. mas eu tá. Então, o que você vai ter, na melhor das hipóteses, é um MVP ali bem feinho, resolvendo um problema só, de forma quase manual, e não dá para escalar nem para sua rua, imagina para o planeta inteiro, entendeu? Mas tá lá, tá lá. Pelo menos você está mostrando para as big techs, para os engenheiros, para os avaliadores, que tem aquela. Você não está morto, não tá morto naquele seu ponto de inércia, e você sabe qual é o caminho, tá? E muitas vezes, a única coisa que você está precisando é de uma ponte para botar ali em cima do Vale da Morte, uma ponte feita de $920 mil, para você atravessar o Vale da Morte de boa, tá? Caraca. E E eu vou falar assim, e eu vou falar uma coisa, viu, Ramon? Eu vou até parafrasear um professor que eu tive quando eu estudava para concurso, que ele falava assim: "Gente, se vocês soubessem o quanto é bom passar num concurso público, vocês não paravam de estudar nem um segundo da vida de vocês", né. Então, parafraseando ele, né, trazendo, adaptando a fala uhum. dele, eu repito: "Gente, se vocês sonhassem o quanto é bom gastar dinheiro sem nem saber quando é que vai acabar, quando é que não vai, porque é quase dinheiro infinito, vocês iam fazer tudo bem direitinho para conseguir esses créditos, porque é confortável, parceiro. É muito confortável. Você testar o modelo que na hora que sai, você, fazer teste do jeito que quer, na hora que quer, a quantidade que quer, deixar um fluxo lá do N8N rodando uma semana lá e Simulando talking gente conversando. throughando, e você, gerando dados sintéticos e o caramba, e você: "Ah, quanto foi que gastou?". Não faço a mínima ideia.
Sei Isso que é bom. tem Só que, bastante. só que depois você tem que se curar disso, né? Porque depois, daqui uns 2 anos, você vai ter que pagar de verdade. Você não vai... Usando, aí vai sair do seu bolso mesmo. É. E assim, e cuidado que a galera deve tomar na hora que tá ali tendo essa grana, tem algum cuidado que tem que tomar? Eu digo mais de Cara, proteção pra ele mesmo, assim, sabe? então, um erro que eu cometi, Ramon, que eu não gostaria que as outras pessoas cometessem, até porque eu já tracei o caminho e, e é muito melhor aprender com os erros de quem já foi do que ter que errar de novo e tal, não sei o quê. Um erro que eu cometi foi o seguinte, e não foi bem um erro, né? E foi de solicitar na ânsia todos os programas ao mesmo tempo. Por que que eu digo que foi um erro? Porque não dá para gastar, certo? Entendi. Não dá para E gastar. tem um período E pra tem um gastar. período que você tem que usar de Hum, até 2 anos e tal, não sei o putz. quê. Então, se eu tivesse tido mais expertise ou uma orientação, ou pelo menos eu tivesse assistido o podcast do Ramon, e tivesse alguém falando assim: "Olha, não use tudo de uma vez", eu não teria usado, né. Então eu teria segurado a onda e tal. Mas, por outro lado, eu me consolo pensando o seguinte: "Cara, e se o programa acaba? Beleza, não acabou. Já passou quase um ano, sei lá, 8, 9 meses. Não acabou, tranquilo. Mas se acaba? Pode acabar do dia para noite. E se, eh o buraco da peneira afina, né, estreita? E se começa mais rigor para entrar, entendeu? Então, por É. outro lado, eu não vejo como um erro tão grande, tão grotesco Uhum. e tal, não sei o quê. Só que se você me perguntar: "Ah, você faria diferente?", eu faria. Eu faria um pouquinho só diferente, nem que fosse ali uma diferença de, eh eh, 2, 3 meses entre um programa e outro, sabe? Para de fato testar um inteiro, depois testar outro inteiro e tal, para poder, eh, até mesmo experimentar o que que eu vou querer para a vida da minha empresa. Eu vou querer, seguir parceria com a AWS, ou vou querer seguir parceria com o Google Cloud, ou vou querer seguir parceria com a Azure da Microsoft, entende? Então tudo isso são decisões que você, graças a Deus, graças aos créditos também, tem ali a oportunidade de experimentar, e experimentar muito, até você realmente decidir o que que é melhor para você, né. Qual o E melhor nenhum curso. deles exige que tem que ser com ele, sim? Por Não. exemplo, chegar a Hum, AWS, beleza, vou te dar o crédito aí, mas esse negócio você tem que assinar aqui não, ou tá na coisa que vai ser só comigo e pronto, acabou. Se esse negócio der não, certo. eles não pedem exclusividade, né. Então, por exemplo, eu posso usar meus servidores, onde roda minha aplicação na AWS, eu posso usar meu banco de dados na Azure e posso usar os tokens do Gemini, sem Uhum, problema nenhum, né. Eles não exigem exclusividade. Essa é a entendi. melhor parte então, inclusive. É, por isso que eu até perguntei da questão de cuidado também pensando nisso. Falei assim, caraca, será que então se não tem, já, É já é suave, é. um alíviozinho aí para que de repente você entra num, mas pô, aquele você descobre ou entende que seria melhor para o seu negócio. Aham. Meio não fica preso. Que isso que você falou aí também que eu achei ouro do ouro do ouro, é tipo, beleza, seu negócio não tá pronto assim, né, não tá perfeito, tal, não sei o que, tal, o mínimo do mínimo viável lá, e só que você tem que mostrar como é que você se eles te der a grana, você sabe desenrolar, você vai saber fazer, né. Uhum. Então tem que estar muito estruturado ali o projeto, a apresentação dele ali para isso. E É. assim, na prática que eu vejo, cara, que muitas vezes alguém pergunta assim em relação que eu tô metendo a cara na internet, vem gente: "Ah, mas e dessas empresas aí e tal, qual que você acha que é a melhor? Qual que você acha que é não sei o quê? Qual que você acha que vai quebrar?" E com essa DeepSeek que chegou lá, fez aquele barulhão, a OpenAI, como é que vai ficar e nã Falei: "Cara, uma coisa que eu consigo enxergar da OpenAI é que eles, por mais que tenha um investimento gigantesco, só que eles mostram nitidamente que sabe exatamente o que eles estão fazendo. Uhum. Porque cada coisinha que os cara faz ali,
essa última mesmo aí, bum, deu um. Acho que É. nem ele estava esperando tanto isso, que essa questão das imagens aí e tal, deu um. Então Não, é assim, explodiu, eles. parecia 2022, parecia 2022, o lançamento lá em 2022. É, cara. Explodiu de novo e todo, como você falou, todo passo deles é hipercalculado. Então eles, assim, pra gente, quando alguém, pra galera que ouviu aí falar, tem que saber exatamente como gastar dinheiro, a forma de ilustrar é essa. Tipo, tem várias outras LLMs aí, toda, né? Mas a OpenAI, para mim, pelo menos do meu ponto de vista, sempre mostra que sabe o que fazer com o dinheiro do investimento ali que recebe. É, Oi, sem dúvida. oi, eu dizia no Vale do Silício lá, cara. Como é que foi aí Cara, essa história? cara, foi surreal, surreal em todos os sentidos, né? Uma experiência fantástica, tá perto ali, tá no centro pulsante ali da inovação mundial, sabe? E o mais importante lá, Ramon, foi entender os sinais, né? Entender o quanto a nossa visão lá de 2023 estava apontando para o lado certo, porque estão falando no Vale do Silício hoje o que a nossa visão lá em 2023 dizia, cara, eu acho mais ou menos aquilo outro, né? E estão falando hoje no Vale do Silício. E também buscar sinais valiosos do que pode acontecer daqui para frente, né? E até a gente até já deu um spoiler aqui antes sobre vou até colocar entre aspas, a inutilidade humana. Mas não é a inutilidade por ter um inútil, sabe? Mas é por não precisar fazer trabalho que uma máquina pode fazer, Uhum. certo? Então, ver lá no Vale do Silício carros andando sem motorista, robôs fazendo entrega da Amazon, mendigo, né? Homeless discutindo com o robozinho da Amazon no meio da rua e o robozinho parado escutando ele. Cara, é, é, isso entrega sinais claros do quanto o mundo está seguindo para o lado da robotização. E que o que a gente está vivendo hoje é só, digamos assim, a nossa alfabetização. Uhum. Beabá. A gente tá só isso. A gente está só aprendendo a ler e escrever. É, né? Que, que E, doideira. e outra coisa também, outro sinal que ficou bem latente na minha mente foi o quanto o dinheiro, o quanto o capital de risco voltou para a mesa. Quanto capital de risco realmente os investidores eles estão desesperados atrás de bons negócios, boas soluções e principalmente bons empreendedores, certo? Não são aqueles empreendedores, nossa, ele é um gênio e tal e não sei, não. São aqueles caras que são visionários, que são corajosos, que são resilientes, né? Então o mercado está ávido por isso. O mercado está desesperado por isso. O mercado está com muito dinheiro para botar nessa galera. Então, isso ficou muito claro para mim lá no Vale. Com as pessoas com quem a gente conversou lá e tudo. E deixou isso realmente muito, muito, muito aberto pra gente. E quando você, por exemplo, você tá lá, você teve essa experiência lá, aí você olha para IA do Brasil, aqui no Brasil. É que assim, a gente meio que tá numa bolha aí, né? A gente faz parte de uma bolha e é muito doido, cara, porque eu, eu saio pra rua, aí eu vou falar algumas coisas, parece que, tipo, pô, tô falando em mandarim É. com a galera. Mas assim, eu falo do mundo da IA, pra quem até já tá mais antenado. Que coisa que você viu lá, assim, que você chamou atenção mesmo? Você falou, caraca, isso aqui. Cara, na verdade, os projetos que eu acompanhei lá, tanto na área de robótica quanto na área de visão computacional, eles estão muito avançados. Muito, muito avançados mesmo. Então, isso foi o que mais chegou para mim e falou:
aqui não vai chegar no Brasil não, não é possível, não é possível. Eu estava hoje no banco, fui resolver um problema com o gerente e tal, aqueles raros casos que a gente tem que ir ao banco, e eu vi uma fila num caixa eletrônico. Pega fila para eu nem sabia que ainda existia caixa eletrônico. Começa daí. Aí eu fiquei imaginando, eu fiquei me perguntando exatamente o que você falou aí. Eu disse: "Imagina, eu trocando ideia sobre os projetos de IA com esse pessoal aí que está na fila, um caixa eletrônico, porque não consegue ali, sei lá, de repente fazer uma transação no celular, não sei, sabe". Então, realmente a gente, em termos de de grande massa, a gente está realmente muito defasado, sabe. Só que como você bem pontuou, a gente está numa bolha, certo. A gente está numa bolha muito restrita, é tanto que todos nós, a gente se conhece, se conecta, independente de que lugar do Brasil seja e tal, a gente se conecta muito fácil, porque a nossa bolha é muito pequena. E uma coisa eu te garanto, Ramon, eh, a nossa bolha, ela não só não tá atrasada, como em alguns pontos a gente está bem adiantado em relação ao Vale do Silício. É até Caraca, difícil acreditar nisso, mas caraca. as coisas que a gente fala aqui, e a gente conversava lá, o pessoal: "Pô, mas sério? Cara, não é à toa que um modelo de linguagem surge uma atualização hoje, se você for procurar no GitHub, eh eh, por mais que tudo esteja lá em inglês, os melhores reviews são de brasileiros. Os melhores, os principais reviews, os mais acessados são de brasileiros, entendeu. Então a gente que eu falo, não a população de uma forma geral, a gente da nossa Uhum. bolha, a gente está realmente, eh, cabeça com cabeça ali, na nossa corrida de cavalos ali, a gente está cabeça com cabeça ali, correndo com os caras lá. Uhum. Caraca, isso aí eu fiquei surpreso até agora. É. É. Mas assim, em relação ao entendimento e tal, porque tem essas aí se a gente for querer ver coisa de robótica, essas paradas, aí ferrou, né. Não, não necessariamente. Por quê? Esses projetos de robótica, eles estão sendo desenvolvidos em empresas gigantescas, Uhum. gigantescas. O projeto do Waymo, por exemplo, ele está em fase de protótipo desde 2019. O Waymo, para quem não sabe, é o projeto de carro autônomo mais avançado que tem no planeta até hoje. Então ele está desde 2019 em fase de protótipo. Os carros que rodam lá em São Francisco, na Califórnia, do Waymo, são Jaguar, são carros da Jaguar. Então, tem muita grana entrando nessa startup aí. Muita grana. Imagina quase 10 anos o cara numa fase de protótipo, Uhum. sabe. Então, essa parte robótica, carro autônomo e tal, não sei o quê, isso são empresas gigantescas que estão fazendo. Agora, em relação a essas disrupções de mercado do dia a dia, da população de uma forma geral, isso são empresas como a Provaí, são startups como a Provaí, são startups como Superagentes, são startups do dia a dia, certo. E essas startups do dia a dia, elas elas não estão ainda nem no Y Combinator, que é a maior aceleradora de startups do mundo, e também é lá em São Francisco, né, lá no Vale do Silício. Não é bem no Vale do Silício, São Francisco, né, na Califórnia, o Uhum. Vale do Silício é mais para Palo Alto. Então, se você observar as soluções que estão sendo, aceleradas nesse batch agora, no último batch do Y Combinator, vai ver nada de: "Ah, nossa, que não sei", você não vai ver nada nesse sentido, sabe. Ou seja, nós estamos na mesma bolha, que é uma bolha muito pequenininha, lutando com essa galera, a gente tá em pé de igualdade total, total, mas total. De se duvidar, a gente ainda tá até melhor, por quê? Porque a gente tem uma vantagem muito grande ao nosso favor, que é a tal da miséria. Tem Quanto que mais fazer com pouco. quanto mais necessidade a gente sente, mais criativo a gente fica, parceiro. Então lá
Eles têm Ai, tudo de muito, tudo muita grana, muito carro, muito recurso, muita energia, muito tudo. Aqui não, meu amigo, aqui você tem que se virar. E isso torna a gente muito melhor. então acho que você acabou de dar um review aí, se a gente falar, como é que é a IA no Brasil? Cara, a gente por não ter nada, a gente acaba sendo muito. Muito, exatamente. A gente reinventa a IA. Reinventa. Não tem como fazer aquilo, tá. Aí se eu fazer isso, faz uma gambiarra de IA ali, põe o trem pra rodar E funciona. e funciona. Ai, ai, ai. E assim, ô Eudes, você, cara, é, agora tá em Floripa aí, né? Agora eu tô. Eu sou cearense, né? Eu sou de Fortaleza. Mas eu tô aqui morando em Floripa desde novembro, por aí. Novembro. Que agora, que assim, Floripa também que eu acho legal em relação ao Brasil inteiro aí, né? Lógico que você não consegue falar, eu pelo menos não consigo falar pelo Brasil inteiro é, em relação à IA. Mas para mim aí tá se tornando o polo da IA no Brasil sem sombra de dúvida, porque por não só para, beleza, tem o Alan, tal, não sei o quê, mas pela galera que tá aí e que tá de alguma forma conectado com a galera daí, viu, cara? É, sem dúvida. E É, também aqui tem as políticas governamentais também aqui, eles dão um impulso muito forte. A própria academia, digamos assim, né, a universidade, ela ela, eh, privilegia muito esse desenvolvimento tecnológico e tal. Então Floripa realmente está querendo e está conseguindo se posicionar como o Vale do Silício brasileiro, né. Não só para IA, mas qualquer tipo de tecnologia inovadora, né, de novos negócios inovadores, são as startups. legal. E assim, agora é uma coisa que a gente meio que falou no decorrer aí, mas que eu queria dar uma ênfasezinha assim, até pelo você ter tido. Cara, antes de eu fazer essa pergunta, e no Chile lá, cara, a galera de IA lá tá Cara, bem? Como que é? Porque você falou, pô, fui pro Chile. A primeira vez que eu ouvi isso, eu falei, caraca, fui pro Chile. Não, você não imaginava, tipo assim. cara, aí que tá. O Chile, sim, pode ser considerado uma pedra no sapato. Por quê? Os caras são muito inteligentes, né. O ensino chileno, ele é muito bom, sabe. E tem uma coisa que aqui no Brasil não tem. O governo de lá, ele apoia muito, eh, novos negócios, né, inovação e tal. Então, a maior aceleradora pública do mundo é a Startup Chile, Caraca, cara. tá. Então a Startup Chile, ela para a startup que consegue ser acelerada lá, eles dão tem bolsa de até, eu não me engano se eu não me engano, $6 milhões. De dólares, em dinheiro, né, não é Não é por crédito. aceleração de um ano. Não é Uhum. crédito não, dinheiro. Se eu não me engano é isso, cara, eu posso estar falando bobagem, esses $600 mil, enfim, mas é muita grana que eles dão, Uhum. né. E é um programa de aceleração totalmente bancado pelo governo, totalmente, sabe. É um prédio fantástico, soluções fantásticas. As universidades, eh são universidades que fomentam isso. O nosso programa de aceleração lá foi quase 100% dentro da Universidade Católica do Chile, e eles têm dentro da universidade um prédio de 11 andares só com startups. Caraca, cara. Só que são startups, cara, que estão pesquisando a cura do câncer com IA, estão pesquisando uma forma de mineração sem poluentes com IA, estão pesquisando uma nova Isso, cara. forma de internet 6G, sabe.
Então, lá eles estão extremamente avançados em relação a gente. Extremamente avançados em relação a gente. Por incrível que pareça. Por incrível que pareça. O Chile do tamanho que é, cara. O Chile do tamanho que é. Com 10 anos, Startup Chile, eles já lançaram 6 unicórnios. Ou seja, Caraca, cara. 6 empresas de US$ 1 bilhão já saíram lá de dentro do Startup Chile. Só em 10 anos. É quase uma por ano, cara. É uma É por tipo assim, tipo assim, cara, eu tenho que ser aceito nesse programa porque eu vou virar um unicórnio se eu for aceito nesse programa. É praticamente isso. praticamente isso. Caramba, cara. Olha só, cara. E a gente só pensando, Estados Unidos, sei lá, É, China, né? Tá o Chile pra aí. você ter ideia, sabe qual é a maior, que o programa é mundial do Startup Chile. Uhum, A nacionalidade da maior parte das startups do Startup Chile, você sabe qual é? não imagino. Eu vou dar as opções. Primeiro, chileno. Segundo, brasileiro. Terceiro, argentino. Quarto, americano. Americano. A primeira é americano. A segunda é chileno. A terceira é brasileiro. Caraca, cara. Ou Olha que seja, os doideira, velho. americanos saem lá do Vale do Silício para ir construir uma startup lá no Chile. Porque o ambiente lá é propício. Temos que ir pra lá antes. É, eu já fui. Só que eu tenho que ir agora pro Startup Chile. É, tem que startar Chile. Caraca. Canal lá. Ó, e assim, em relação ao futuro da educação, ainda mais você que está na educação, como é que você enxerga o futuro, cara? Você já está no futuro dela, que para muita gente é isso que a gente falou, que faz e tal, já é. Nossa! Mas se você imaginar, esquece o jeito que é, ou vamos alucinar se for possível. Ou, cara, o que você imagina que seja, sei lá, como vai ser a educação ou como deve ser a educação nos próximos 5, 10 anos aí, cara. Cara, acredito que para 5, 10 anos ainda é muito recente. Por quê? Não por a gente não ter tecnologia suficiente, Uhum, mas por a gente ter um sistema tradicional muito forte, né? Então é uma mudança muito drástica. Mas acredito eu que para próxima geração, digamos assim, os que hoje estão nascendo, que nasceram até 2022, ali, uhum, eu acredito que essa geração, ela já não vai mais passar pelo estudo tradicional. Não vai mais. O homeschooling, né, o aprendizado em casa, ele vai ser cada vez mais comum e não vai ser aquele aprendizado feito por professores ou tutores. Vai ser aquele aprendizado gerado pela própria pessoa, pela própria criança, pelo próprio adulto. A própria pessoa vai gerar o aprendizado dela. Mas aí como é que a pessoa vai aprender a habilidade necessária para ir para a NASA? Aí ela vai ter que despertar o interesse em ir para a NASA e vai ter que entender o que é que a NASA exige que ela saiba. uhum. E ela vai atrás de, né? Obviamente, eu não acredito que o papel do professor vá sumir, mas o professor, eu acredito que até que enfim, ele vai ter o seu devido valor, sabe? Eu acho que o professor vai ser algo meio que supremo, meio que superior a qualquer tipo de IA. Tipo, o aluno estudou de tudo com a IA e chegou num ponto que ele já está ali batendo cabeça com a IA. Aí sim ele vai para o professor. E o professor, que é o mestre, mestre de vida, mestre de experiência, mestre de vivências, né? Aí o professor que vai dirimir aquela dúvida do aluno. Então, eu acredito muito, de fato, nessa dinâmica. No entanto, eu não acredito que vai ser em 5, 10 anos. Eu acredito que vai ser em 20 anos, 15, 20 anos, certo? Mas o ensino tradicional, ele está fadado a morrer. Está fadado a morrer. O ensino tradicional, não o papel do professor. E assim, agora do que você falou aí que chamou muito a minha atenção aí também, que você viu lá no Chile, em relação à descoberta do câncer e tal, e etc. Porque, cara, se a gente for
eu que estou estudando bastante o Ray Kurzweil lá, né? E aí, pra galera que quer se aprofundar na doideira que tá prestes aí, acho que esse é um bom livro, que é O Segredo, a Singularidade está mais próxima. Mas, né, que, pô, a gente já vê, assim, primeiro, que eu vi ali que chamou muita atenção e você falou, e eu falei, caraca, para fazer um medicamento da forma tradicional ali, do cientista, eles têm que fazer muita pesquisa e muita validação. Né? Só que esse muita deles, cara, para ele conseguir a quantidade de número suficiente para ir para o mercado, leva 10 anos. Uhum. E aí, os caras, agora com o IA, o que acontece? Ele, em horas, consegue fazer, ou dias, consegue fazer o estudo de 10 anos que o cara faz e dá as probabilidades, assim, ó, de todo esse negócio que foi, Sim. sei lá, trilhões de possibilidades, tem essas 3 aqui que a gente vai testar. E aí o teste, em vez de, sei lá, ser direto no animal ou ir por humano e tal, vai ser na máquina Na também, máquina. Na máquina. né? Simulação ali na máquina. E aí passou na da máquina, aí vai pro outro teste, que daí pode ser no animal. Cara, imagina assim, eu fiquei assim imaginando, eu falei, é um negócio que assim, a galera entendendo o avanço que isso aí vai dar, né? E por isso que ele fala um pouco lá de imortalidade, mas na minha opinião não é imortalidade, eu acho que é uma longevidade, né? Longevidade. Uma longevidade que daí começa a fazer sentido. Eu falo, caramba. Eu não sei se você viu, falando em longevidade, Ramon, não sei se você viu uma pesquisa que saiu, tem 2 semanas mais ou menos, ou foi semana passada, e os cientistas deduziram que naquela semana que saiu a pesquisa, tinha acabado de nascer o primeiro bebê que vai viver até 800 anos de idade. E diz que a nossa geração, a gente pode chegar a viver até 150 anos de idade. Talvez não com a vida que eu leve aqui, de tanto energético. Mas quem vive igual você, Ramon, eu acho que vive até os 150, tranquilão, paz e amor. Caraca. E assim, mas ali, outra coisa que eu achei bizarro, assim, cara, é a questão da nanotecnologia, que eles estão avançando cada vez mais. Até eu não sei se você viu, deve ter visto que passou pra caramba aí do Bill Gates, acabando de falar que não vai ter mais, não vai precisar mais de médico e tal. Sim. Que lógico, né? Ele também tá anos-luz lá, páginas, capítulos aí na nossa frente em relação às informações. Mas a questão de nanorobô, médico nanorobô, que ele entra na corrente sanguínea, assim, e aí, cara, imagina corrigindo todas as células ali, apareceu uma célula cancerígena, ela já pum, 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 já repara, se você tem um negócio desse, cara. Aí eu comecei, nossa, se isso aí realmente. Que é doideira você pensar, mas se realmente isso tiver rolando, aí você começa a entender que, putz, dá pra você viver bastante tempo mesmo. Sem dúvida, sem dúvida. Ai, Mas ai. cara, esse é o futuro. Esse é o futuro. Graças a Deus. E graças a É. Deus eu tô vivo nessa era. Era a era que eu pudesse conversar com Deus e dizer assim, você quer ir em qual era? Quer ir pra história? Não, eu quero ir nessa. É exatamente a era que eu queria estar vivendo, no momento que eu queria estar vivendo, no local que eu queria estar vivendo, com as pessoas que eu queria estar vivendo. Eu tô vivendo exatamente o que eu quero, Ramon. Isso é muito bom, cara. É muito bom. Pô, né? E isso aí é clareza também, né? Se falar desse jeito aí é uma clareza. Que eu acho que assim, a gente como humano, cara, mas falando de mim e de pessoas que eu converso assim, acho que uma das coisas mais difíceis é você ter a clareza, né, do propósito, né, ou do que você gosta de fazer, do que você tem que fazer, do que você deve fazer. Isso aí que você falou é profundo também. É Uhum. profundo pra caraca, porque você tem uma clareza muito. Mas se você for pensar, Ramon, e você que é um cara também futurista, gosta da viagem do futuro e tal, assim como eu, você vai perceber que a gente está vivendo a melhor época pra gente, pelo menos pra gente, talvez não para toda a humanidade. Talvez as pessoas não gostem
Isso tanto quanto a gente. Mas, cara, você parar pra pensar, a gente não tá contando a história de ninguém. A gente não tá vivendo história. A gente tá construindo a história. Isso é louco. Viver história, cara, é minha mãe, que tá ali de boa, tá passando pela história, certo? A gente não, a gente tá pegando uma revolução que nunca a humanidade viu, e só vão perceber isso lá na frente. A Uhum. humanidade nunca viu uma revolução como essa, uma mudança tão drástica na vida de todo mundo como essa. E a gente tá colocando a mão na massa. Ou seja, a gente tá ajudando a dar o rumo, seja ele qual for, não sei se é bom ou se é ruim, mas a gente está ajudando a dar o rumo. Isso, entendeu? Isso é doideira mesmo de pensar, Isso é cara. É muito, como se isso é estivesse muito. colocando um tijolinho nesse novo É, mundo. é, É. é como E se lá na frente fossem contar a história daqui a 10 mil anos. Louco, aquele ali, ele ensinou outros a construir agentes de IA lá no começo, na alfabetização da IA. Aquele outro construía sistemas para ajudar as pessoas a passar em concurso e tal. Então somos pessoas que a gente está, de fato, construindo. A gente não está passando, nem uhum. vivendo a história, como alguns gostam de falar. A gente está, de fato, construindo a história. Por quê? Se não existisse a gente, que eu falo não só nós dois, mas Sim. pessoas como a gente, não ia existir o Aprovaí, não ia existir agentes de IA, agentes de conversação, não ia existir nada disso. Só existe porque a gente está colocando a mão na massa. Então é por isso que eu falo com tanta tranquilidade, cara. Eu tô vivendo exatamente o que eu adoraria viver. E é construindo a história. É construindo o futuro. É. E isso aí é real mesmo, cara. A gente tá do zero ali, no início do início do início mesmo, cara. Início do Isso início do início. aí é muito doido. Estamos colocando o tijolinho numa nova era doideira. Que assim, e o que você falou de não sei se é bom ou ruim, tudo que existe tem o lado bom e tem o lado ruim. Não existe nada que não tenha Exatamente. isso. Até a coisa mais legal que você acha, a coisa mais legal que eu acho, ela tem uma O coisa lado que ruim também. o oposto dela, a polaridade dela. Então, É o poder do Yin Yang, né? a gente tá vivendo o que tem que viver e assim, cara, direto eu falo, que doideira, eu vou ver robô, cara, vou e, tipo interagir com esse Não, negócio, cara. não Mas você não só tem ver. medo, não sei o quê. É além disso, entendeu? Não é só o medo. Cara, é você se adaptar no mundo, como é que vai ser isso, entendeu? Vai ter Perfeito. robô, não sei o quê, mas, cara, mas pode te tirar de fazer coisa que nem você falou, isso aí que você falou lá no início, lá, cara. A pessoa fica 8 horas por dia fazendo uma coisa para comprar uma coisa, ouve o ano inteiro para comprar o celular, cara, para comprar um carro, para comprar uma Aham. casa. Aí a gente começa, se a gente começar a filosofar nisso, por que, cara, a gente está dando muito mais valor numa coisa material que deveria não valer nada, entendeu? Tipo, valer Exato. nada. Porque você está colocando o seu tudo, que é o seu tempo, sua atenção, sua energia. Sua Isso vida, pô. Tá colocando sua vida aí. é a sua vida. Você está colocando sua vida num celular, por exemplo, Uhum. para ter, né? Não é que ela já está ali, já está faz tempo. Ou para conquistar qualquer coisa. Isso é doideira, cara. Isso é uma forma doideira de enxergar o negócio. E galera, para a gente chegar nos momentos finais aí, o Eudes, cara, de novo, muito, muito obrigado por ter aceito aí esse convite. E nada. Eu tenho aqui 1 milhão de coisas para perguntar para você, mas a gente tem que fazer mais vezes isso. Vou deixar para mais vezes isso para também, pô, a galera assimilar, senão vai ser uma doideira atrás de doideira. E assim, Bora cara, botar as caixinhas lá no teu Instagram, que aí eu gravo um videozinho respondendo cada caixinha sua aí, te mano. vou colocar as caixinhas lá, pergunte suas dúvidas aí que o Eudes responde. Ô Eudes, mas pra gente encerrar aí, primeiro fala aí o seu Instagram pra galera, eu vou colocar aqui também, mas fala aí pra galera que quer te seguir, É o facinho. Aprova aí, fala aí pra galera.
O meu Instagram é soueudes, JR, Eudes é EUDES, né? JR. E o Aprovaí é aprova.ai.oficial. É bem simples, não tem Uhum. muita enrolação, nem palavra diferente, nem nada disso, não. E, cara, se fosse para você deixar aí uma mensagem aí pra galera aí, o que você deixaria aí de mensagem? Essa é a hora que eu Cara, faço todo mundo pensar. é. O que eu costumo dizer para todo mundo é: movimente-se, comece, faça. Não espere o momento perfeito, porque o momento perfeito ele nunca vai chegar. Você perguntar à pessoa mais bem-sucedida do planeta e ela já está no momento perfeito dela, ela vai dizer não, ainda não. E nunca vai chegar. Então, se nem a pessoa mais bem-sucedida do planeta não experimentou ainda o momento perfeito, por que que a gente, que ainda está engatinhando, vai esperar um momento perfeito para começar? Então, não perca tempo, não deixe a vida passar, certo? Vamos construir a história junto com a gente, vamos ser pioneiros e vamos ser desbravadores, tá? E outra coisa, tenham coragem, queimem a ponte, tá? Não existe este. Porra, show de bola. Obrigado. Valeu, Ramon. Boa, Obrigado, boa, cara. boa. Galera, então estamos chegando aí ao fim e a gente está vivendo a virada mais profunda da história da humanidade até então. O papel aqui desse podcast, desse canal, é justamente levar consciência para as pessoas, aumentar o nível de consciência das pessoas, que é um papel que eu estou percebendo que cada vez mais faz parte aí do meu propósito, e por isso que eu sou grato por ter pessoas como o Eudes, que traz aí uma conversa com muita sabedoria. Eu até falei ali, brinquei, né? Tem um ouro ali dentro dele, que a hora que ele fala, se você pegar, você vai entender essa transformação. E, cara, muito obrigado para você que assistiu aí até agora. Se você acha que esse nosso papo ele foi muito bom para você e tem amigo que deve ouvir isso, que deve saber disso, compartilha aí com seus amigos e comenta aqui embaixo, aprova aí para a gente saber que você chegou até o fim. E isso aqui é só o começo que a gente está vivendo. A gente vai ter várias conversas muito legais. Eu tenho certeza que eu vou trazer o Eudes aí mais vezes para a gente falar e com novas coisas que estão acontecendo. Eudes, de novo, muito obrigado. E eu acho que a gente vai estar junto aí em breve. Estou indo para Floripa aí no evento lá. Acho que a gente vai trocar umas ideias presencial muito doidas aí. Obrigado, Eudes.